Você quis, a partir daí, se dedicar à educação e buscar o conhecimento de uma forma geral. Fazer um mergulho na mente para descobrir aquilo que você pode, através do seu esforço, compreender e atuar em favor dos outros. Eu relato até no livro, tem uma experiência muito interessante, quando eu construo a minha primeira caixa de engraxate. Tem toda uma história na construção dessa caixa, mas o meu primeiro freguês, o Mário, era uma pessoa que não sabia ler e escrever. Isso aqui em São Paulo, não? Não, isso em Minas Gerais. Minas Gerais. Em Itaú de Minas. E o Mário, então, pediu para que eu fosse na casa dele para engraxar os sapatos dele. Mas eu achei muito estranho quando ele pediu isso à minha mãe, porque o sapato dele primeiro estava brilhando. Mas, de qualquer forma, como foi meu primeiro freguês, né? Lá fui com o Mário. Cheguei na casa dele, o Mário não tinha uma casa. Ele morava, na verdade, no fundo de uma casa. E a hora que entro no quarto dele, ele levanta o colchão e lá estava cerca de 2 dúzias de cartas. E eram cartas de sua amada. E ela sempre terminava a carta pedindo para que ele escrevesse. Mas Mário não sabia escrever, né? E tampouco ler. E toda vez que o Mário recebia uma carta, ele ia na telefônica. Antigamente tinha uma chavezinha, né, que você tinha aqui na cabine para poder ligar, e ligava para ela. E quando eu comecei a ler as cartas de Mário, aquele homem era só lágrimas, né? E realmente a amada de Mário escrevia cartas que qualquer homem gostaria de receber, né? Cartas de amor. E ali, então, eu aprendi que ao escrever ler e escrever as cartas para o Mário, para a sua amada, ao ensinar o Mário, eu aprendi também uma grande lição, que a melhor forma de você desenvolver a sua aprendizagem, de você sedimentar o que você aprendeu, de você visualizar além daquilo que você leu ou estudou. O melhor caminho é ensinar o que você aprendeu para outro, né? Então, isto eu acho que vem também da minha infância, da experiência com o Mário, essa necessidade de ensinar a outros, né? E aí, que culmina, então, na formação de vários mestres e doutores na Unicamp. Muito bem, Gil, eu peço permissão, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida conversando aqui com o Gil Lúcio Almeida, cientista, empreendedor e orador. Já, já. Caminhos da Comunidade, Rede Vida em Rede Nacional, transmitido hoje aqui de São Paulo. O nosso programa, repito, dá uma demonstração de que neste país tudo é possível. O Gil Lúcio Almeida, que preside o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado, é uma das grandes autoridades em saúde no país, PhD no ramo, orientou professores e doutores nas principais universidades brasileiras, e dá aqui o exemplo que está exposto no seu livro, O Engraxate que Virou PhD. Gil, hoje é muito comum nas escolas municipais, e isto está ampliando para o Brasil todo, colocar já na primeira infância, quando o aluno vai para o parque infantil, aulas de empreendedorismo. E você construiu a sua própria caixa de engraxate. Você entende que já naquela época, quando se pensava em empregos públicos, você resolveu ser um empreendedor? Na verdade, nós passamos por uma situação de privação muito grande quando ainda era muito criança, e perdemos tudo que tínhamos e mudamos para Itaú de Minas, que era uma cidade, na época, infelizmente, infernizada pelo pó. E quando cheguei naquela cidade, fomos morar num casebre que, onde dormia a 3 metros, passava o trem de ferro carregado de minérios. E aí eu fui para o quintal daquela casa, a única vida que vi era um pé de mamão todo esturricado pelo pó, né?
E tudo que havia aprendido em São João Batista do Glória não poderia ser aplicado ali, porque ali não tinha vida. Mas nós precisávamos sobreviver. Eu fui para frente da fábrica de cimento e vi que tinha vários engraxates. E que as pessoas, mesmo naquele pó, naquela sujeira, gostavam de ter o sapato limpo. Então tive a ideia de construir a minha primeira caixa de engraxate. Fui numa mercearia e pedi aquelas antigas caixas que carregavam tomate. Fui para casa, peguei o serrote e fiz a minha primeira caixa. Passei num alfaiate e consegui algumas franelas, né, para dar o lustre no sapato. Fui no dentista e consegui 3 escovas de dentes usadas. Mas ainda precisava da graxa. Isso com quantos anos? E da escova, com 8 anos e meio. 8 anos e meio. 8 anos e meio. Coloquei então o material dentro da graxa e fui para a frente da loja que vendia a graxa que tanto eu precisava. Antes de entrar nessa loja, Sebastião, algo que me acompanha muito na vida. Eu deixei que uma onda de certeza muito grande percorresse o meu corpo dos pés à cabeça. Eu acho que é isso que nós chamamos de acreditar, né? E tinha a convicção que não podia falhar e que não podia levar não para casa. Entrei na loja e propus ao dono da loja que me vendesse a prazo as 3 latas de graxas e as 3 escovas, que eu iria engraxar o sapato de toda a família dele pela metade do preço até que pagasse a minha dívida. Ele sorriu para mim e disse que, infelizmente, a família não tinha tantos sapatos assim para serem engraxados. E aí lembrei daquela minha ideia de que não poderia levar o não, principalmente quando precisava do sim, né? Respirei fundo e provoquei o proprietário daquela loja, pedindo então que ele me vendesse apenas uma graxa preta e uma escova, que eu sairia dali, iria trabalhar e voltaria para pagá-lo, e enquanto não pagasse eu engraxaria os sapatos dele de graça. Então havia um projeto factível, viável, né, possível para uma criança, né, naquela situação, e uma provocação. Às vezes o ser humano gosta de ser provocado, né? Exato. Que era o engraxar o sapato dele de graça. Peguei aquela caixa, fui para frente da porta da fábrica e, na verdade, o meu primeiro freguês, que eu já disse para vocês, era o Mário. Ele estava do outro lado da rua, acenou. Eu cruzei a rua já ofegante, coloquei a caixinha no chão, o Mário pôs o pé. A hora que eu começo a engraxar, o sapato do Mário era marrom. E, obviamente, que a minha graxa era preta, não poderia engraxar o sapato de Mário. E o Mário, contei a Mário o meu projeto. Ele ficou sensibilizado, foi lá na loja, 2 quarteirões do local, comprou a graxa marrom e a escova e ali atendi o meu primeiro freguês.